Olá, meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito, sou também advogado, e hoje eu gostaria de falar sobre um tema que nós juristas chamamos de trespasse, ou seja, a alienação do estabelecimento. Mas em português quer dizer passar o ponto, como pessoas normais e empresários falam. Pois bem, o que é passar o ponto? É por qualquer motivo, você, empresário, resolve vender parte do seu estabelecimento ou às vezes todo o seu estabelecimento. É importante já de cara avisar que tem uma diferença entre passar o ponto, ou seja, fazer o trespasse, e vender a sua empresa, que é quando você cede as suas cotas sociais ou parte delas para um terceiro, né? Hoje nós vamos falar apenas do trespasse, só de passar o ponto. Você vai permanecer com a sua empresa, você vai permanecer com o seu, digamos assim, o seu CNPJ. Você apenas passou o ponto. Essa operação que nós conhecemos como trespasse é regulamentada no artigo 1144 do Código Civil e seguintes. O contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial. Então, vamos traduzir esse artigo para o português. Você resolveu passar o ponto porque você não quer mais aquele ponto ou porque recebeu uma oferta interessante de alguém interessado. De qualquer maneira, o que você faz? Você combina com o novo adquirente, você combina a venda do ponto, assinou o contrato, em alguns casos você assina até um chamado MOU, que é um memorando de entendimentos em inglês, onde vocês vão estabelecer a forma, os parâmetros, prazo, preço dessa venda. Mas uma vez celebrada a venda, você assinou um contrato, tudo direitinho, espero que você tenha procurado um advogado para isso, não basta apenas você entregar o ponto com tudo que está lá, porque tem algumas considerações que você precisa saber. Primeiro, o efetivo contrato que estabeleceu as regras, os modos como você vai vender o ponto, passar o ponto com ou sem os equipamentos, esse contrato precisa ser averbado na junta comercial junto do seu CNPJ. Segunda coisa, você tem que publicar um edital ou a junta aceita um excerto, desde que esteja previsto especificamente dessa maneira no seu contrato social, um pequeno detalhe dizendo: a empresa, a sociedade empresária, CNPJ tal, LTDA, vende para a empresa tal, o estabelecimento situado no endereço XYZ. Isso tem que ser publicado no Diário Oficial da União e também no jornal de grande circulação. Entenda por jornal de grande circulação o jornal que circule nos ambientes que fazem sentido para aquele estabelecimento. Não precisa ser âmbito nacional se a sua empresa é apenas local. Pode ser um jornal adstrito à sua cidade ou à sua comunidade, não tem nenhum problema. Mas é essencial que você faça isso. Caso contrário, essa venda não terá efeito sobre terceiros. E isso tem algumas consequências. A possibilidade dos seus credores desfazerem esse negócio. Depois que você efetivamente publicou, tornou público que você passou o ponto para outra pessoa, os seus credores eles têm um prazo de 30 dias para apresentar, para formalizar uma objeção perante a junta. Se eles fizerem isso, a junta ela não aceita a verbação dessa venda e você vai ter que fazer das duas uma. Ou você vai ter que depositar em juízo o valor daquele crédito, porque fundamentalmente por que um credor faria essa oposição? Porque você está devendo dinheiro para ele e você acabou de vender um pedaço considerável do seu patrimônio, que é um estabelecimento. Então ele pode exigir que você deposite o valor da dívida, né? Deposite o valor do crédito que ele está reclamando em juízo, caso você entenda que não é devido, ou que você pague primeiro esse credor para depois a junta aceitar averbar isso. Caso contrário, não terá efeito perante esse credor. Outro detalhe, se você fizer um trespasse considerado irregular, isso é um pouco mais sério, apesar que eu não vejo isso acontecer muito na prática, mas se você fizer um trespasse irregular, ou seja, você passar o ponto e não cumprir com as formalidades do artigo 1144 e seguintes, seu credor pode considerar isso como um ato de falência. E se o juiz acatar esse argumento de que o que você fez foi um ato de falência, não tem por que não acatar, já que é um critério objetivo, você publicou ou não publicou, averbou no registro público ou não averbou, isso pode levar à decretação da sua falência. Ou seja, você continua sendo empresário viável, você continua tendo patrimônio, você continua gerando riqueza para a sociedade, porém, por conta de um ato que normalmente as pessoas fazem, que é bastante corriqueiro, ser feito inclusive da forma irregular, você pode ter
ter a falência decretada contra você. Isso pode ser um grande problema. E além de tudo, você pode comprometer a vida de quem comprou o seu estabelecimento, porque se for decretada a falência, esse ato vai ser considerado ineficaz perante a massa falida, ou seja, o administrador judicial, que é uma pessoa nomeada de confiança do juiz, que vai ser nomeada para liquidar a massa falida, ou seja, para pegar tudo que você tem de patrimônio para vender e pagar as dívidas, ele pode ajuizar uma ação. No caso, nem precisa ajuizar uma ação, basta que ele noticie ao juízo da falência que você fez um trespasse irregular para que essa venda seja considerada ineficaz perante a massa falida. Ou seja, eu vou comprometer o patrimônio daquele parceiro para quem você vendeu o estabelecimento e ele pode ter que devolver esse estabelecimento, devolver esses equipamentos que ele comprou, devolver tudo que tem a ver com aquele ponto para a massa falida, para recompor a massa falida, para ter mais dinheiro para pagar os credores. Evidentemente que ele vai também se tornar um credor. Mas olha a confusão feita. Tudo porque vocês não cumpriram com um único requisito, um requisito inclusive relativamente fácil de ser cumprido: averbar o contrato na junta comercial e publicá-lo no Diário Oficial da União e em um jornal de grande circulação. Ah, é caro, tem custos? Tem, mas isso é da vida empresarial. Você não pode, porque é caro, cometer uma irregularidade. Bom, outro tópico extremamente importante que eu ainda preciso falar sobre trespasse tem a ver com a chamada sucessão empresarial. Alguns acreditam que só porque compraram o estabelecimento neste momento, eles não têm nada a ver com o que ficou para trás. Afinal, era outro empresário que estava lá, era outro empreendimento que ali estava. Infelizmente, não é assim que funciona com o trespasse. Quando você compra um estabelecimento mediante trespasse, quando você adquire o estabelecimento, você está levando contigo também todo o fundo de comércio que ali está estabelecido. Fundamentalmente, clientela, aviamento, maquinário, tudo isso. E o direito é bem claro ao dizer que o adquirente do estabelecimento, ele sucede o antigo dono daquele ponto. Isso significa que o adquirente do estabelecimento ele vai se tornar o novo responsável por todas as obrigações daquele estabelecimento, desde que regularmente contabilizadas. Tudo bem, mas também quem está vendendo, ele também não se livrar agora que eu passei o ponto, eu me livrei do problema. Ele também continua corresponsável, ou seja, obrigado solidariamente com o adquirente do estabelecimento pelas obrigações pelo prazo ainda de 1 ano a contar da publicação da venda. Daí a importância de você cumprir aqueles requisitos anteriores que eu já expliquei lá do 1144. E das que ainda vão vencer, 1 ano a contar do seu vencimento. Então vamos deixar de uma maneira prática. Eu vendi meu estabelecimento para você. Você agora, para todas as obrigações que estão regularmente contabilizadas, você está assumindo essa obrigação. E faz sentido, porque o que se interpreta é que você analisou todo o estabelecimento, viu meus livros, fez a sua devida diligência, a sua chamada due diligence, fez o seu dever de casa, viu tudo que estava envolvendo aquela empresa e topou pagar aquele preço. Significa que naquele preço você já levou em consideração, inclusive, as obrigações que você vai ter que assumir. Porém, passou 1 ano, agora o problema é só seu, eu já não tenho mais nada a ver com isso. Isso é o que a gente chama de sucessão empresarial. É importante destacar também que essa regra de sucessão empresarial que eu estou explicando para vocês, ela é civil. O artigo 448 da CLT prevê diferente. Ele fala que a venda do estabelecimento ou qualquer acerto societário, qualquer coisa que seja feita em âmbito civil e empresarial, não afeta o direito dos empregados. Então, mesmo após esse ano, não é nada incomum que a Justiça do Trabalho tente alcançar o patrimônio do alienante do estabelecimento. Agora, se você gostaria de adquirir um estabelecimento mediante um trespasse, um estabelecimento de uma maneira segura, a única maneira que o nosso direito admite, que é relativamente tranquila e já foi extensivamente testada na jurisprudência, inclusive jurisprudência do trabalho, é se você adquirir esse estabelecimento dentro de um contexto de recuperação judicial ou dentro de um contexto de falência. Porque quando você compra um estabelecimento, quando o trespasse é realizado dentro de um contexto onde o devedor, o alienante, está na recuperação judicial, ou então o alienante ele teve a sua falência decretada, quem adquire o estabelecimento dentro desse contexto, ele adquire livre de qualquer ônus, inclusive trabalhista. Na verdade, você poderia até manter os mesmos empregados, porém as dívidas trabalhistas anteriores ficariam para o vendedor, lá na massa falida ou com recuperando, e daqui para frente seria vida nova para você. Então,
No nosso direito, a única maneira de você adquirir um estabelecimento e não ter a sucessão empresarial é dentro de um contexto de recuperação judicial e falência. Bom, gente, a ideia era fazer esse vídeo curtinho, mas para estabelecer alguns aspectos práticos a respeito dessa operação de passar o ponto, que está bem comum, pelo menos na minha cidade, mas provavelmente no Brasil inteiro, diante dessa crise que a gente está vivendo. Para quem estiver querendo adquirir o ponto, ou quem estiver querendo passar o ponto, ter noção do que ele vai conseguir realmente entregar, o que vai ser entregue, o que está sendo negociado e que tipo de responsabilidade vai permanecer. Eu sou Henrique Araki, se você tiver alguma dúvida ou se não tiver ficado muito claro, por favor, deixe seu comentário ou entre em contato comigo que eu terei prazer em responder. Até mais.